Olá, eu sou Joadir e hoje, 1º de dezembro de 2023, eu estou gravando o 30º vídeo da série O Gigante da Galileia. Mais um resumo da saga Operação Cavalo de Troia. No vídeo passado, foi informado, foi relatado como que foi crucificado o primeiro guerrilheiro, o chamado Gistas. E todo o processo de encravamento, içamento, né, lá na estaca, fazendo aí a crucificação, foi dito no vídeo anterior. Não vou repetir o processo em si, como eram os cravos, nada disso, porque está no vídeo anterior. Caso você não tenha assistido, é só voltar, é um vídeo pequeno. Depois que você assistir esse vídeo, você volta lá e assiste para saber como é que foi, como é que eram os cravos e como que foi feito isso, né? E eu creio que eu não disse no vídeo passado, que depois de encravado, depois de formada, e a cruz só é formada com o prisioneiro. Levanta o prisioneiro, né, com a ajuda de 5 ou 6 romanos, eles içam o prisioneiro, e depois que o prisioneiro, depois que está na cruz, depois que está terminado isso, eles colocam a placa, né, de identificação. Essa placa, no caso, Gistas Bandido, é uma tradução, né, que na verdade ele escrevia, Pôncio Pilatos escreveu as 3 plaquinhas, as 3 placas ele escreveu em aramaico, grego e latim. Aramaico era a língua que eles falavam, né, a língua de Jesus, o idioma de Jesus, e o grego era uma língua, uma segunda língua, como é o inglês hoje, e o latim era a língua falada pelo romano, pelo Pôncio Pilatos, né? Bom, dito isso, tendo terminado a crucificação dos Gistas, eles partem para o Dimas. O Dimas era aquele que o cientista fala que era quase um menino, né? Para os romanos não importava a idade, era um zelote, era um guerrilheiro que lutava contra eles e tal, tudo bem. Mas o cientista fala que ele era quase um menino. E ele é conhecido pelos católicos como São Dimas. E na Bíblia ele é relatado como o bom ladrão, né? O bom ladrão, aquele que conversa com Jesus e tal, pede Jesus, etc. Bom, eu falo disso na crucificação do nosso grande mestre Jesus, que é um vídeo depois desse. Bom, ao ver o sangue jorrando dos pés do seu companheiro lá, o Gista, o Dimas vomita. Com aquela cena, ele vomita aí. Na mesma hora, Longino, o centurião, o chefe, já manda preparar ele, já desamarram ele e tal, e manda preparar. Deitam lá o patíbulo, né? Deitam lá o patíbulo e aos pés da cruz, da cruz, aos pés das estacas lá, e já deita o patíbulo e começam a encravar, né? A pregar o Dimas na cruz. Então, enquanto eles estão preparando o prisioneiro, estão preparando o Dimas, vem as mulheres, né? Com uma bebida que era assim como um entorpecente, né? Como um anestésico oral, e para ministrar
no prisioneiro. Era um costume delas, né? Toda vez que havia a execução, elas faziam isso. Iam lá para ministrar essa bebida para aliviar a dor do prisioneiro. O cientista que a tudo anotava e que estava ali presente, né? Foi dito aí em vários vídeos passados que ele foi autorizado pelo Pôncio Pilato, então ele estava ali. Ele era o único que estava ali, digamos assim, porque nenhum evangelista estava presente. Quem acompanhou boa parte do momento em que Jesus foi preso, foi amarrado, né? Lá no Getsêmani, até a crucificação, quem acompanhou boa parte foi o evangelista João. Somente o João. Então, mas nesse horário, nesse momento, João não estava presente, que ele tinha ido buscar a mãe de Jesus. Já foi dito isso também em outro vídeo. Bom, então as mulheres, com essa bebida, o cientista se aproximou delas. E como ele era um estrangeiro, e elas acharam que ele era alguma autoridade, e elas deram a informação que ele queria saber, né? Como que era aquilo. E elas deram a informação para ele. Ele logo sentiu o cheiro. Ele fala aqui, ó. Ao aproximar-me, cheguei a sentir o cheiro da beberagem, identificando entre seus ingredientes o odor particular do fel, ou bile de touro. Então elas explicam para ele que consistia basicamente em um vinho aguardentado e que se juntava ao conteúdo de uma ou várias bexigas biliares de boi recém-sacrificado. Assim que matavam o boi, tiravam ali aquela partezinha, aquele saquinho verde, né? Que é o fel do animal. E como é que era feito isso? Ele explica aqui. Eu vou ler para ficar bem claro. Preparavam primeiramente um extrato do fel, deitando sobre um filtro de baeta o conteúdo das bexigas. Depois faziam-no evaporar em banho-maria enquanto o agitavam, né? Agitavam para evaporar e tal. Desta forma obtinham o extrato desejado, que podia conservar-se indefinidamente. Então tinha um prazo de validade extenso. Quando aquela piedosa associação de mulheres recebia notícia de uma execução, vertiam o extrato de bile bovina em vinho ou aguardente de elevada graduação alcoólica. A fulminante ação metabólica da bile liberava o álcool do vinho, provocando assim no réu uma rápida e acentuada embriaguez que embotava seu cérebro, aliviando em certa medida seus sofrimentos e, sobretudo, debilitando sua consciência. Ou seja, ele ficava embriagado, né? Rapidamente. Era uma bebida muito forte, junto a... ele diz ali que a ação do fel tirava todo o conteúdo alcoólico do vinho. Então era álcool puro, mas o fel. E aquilo dava... tinha uma ação muito rápida. E o cara ficava, né, dopado, né? Completamente dopado. Então, como é que ela ministra isso para o Dimas? Já que ela não pôde fazer para os gistas, porque o gista estava desmaiado quando elas chegaram. Está no vídeo anterior. Então, ela coloca aquilo ali numa jarra num vaso, né? Num vaso de madeira fundo. Coloca ali 300 ml, mais ou menos, daquela poção. E se aproxima do prisioneiro, do Dimas. E este olha pro centurião, pro Longino. E Longino fala para ele, bebe, cara. E ele bebe. Aí ele, meio trêmulo, deixa entornar um pouquinho e tal, mas bebe. E pronto. Dito isso, elas vão embora. Feito isso, né? Elas vão embora e eles fazem... esticam lá o Dimas, né?
bota lá três, três, três romanos, um na cabeça e um segurando cada braço, que era a forma que eles faziam, e vinha com o grampo, né, o cravo, de mais ou menos 25 centímetros, e cravaram assim, era feito na mão esquerda e depois da mão direita. Eles encravam a mão esquerda dele. Quando encravam a mão esquerda dele, ele comprova exatamente o que o centurião diz, que ele era quase um menino. Assim que encrava, o cara prega a mão esquerda dele, o que ele faz? Ele chama a mamãe. É isso que ele faz. Num fio de voz se pôs a clamar por sua mãe. Então era realmente um menino, né? Mas suas incessantes invocações cessaram quando o verdugo lhe assentou a primeira martelada. Bom, aí tem um detalhe que acontece aqui. O prisioneiro, com os olhos a saltar das órbitas, todos os músculos do pescoço tensos como cordas de violino, estremeceu e deixou pender a cabeça para trás do tronco, né? do patíbulo, que era uma madeira bruta, roliça, né? Cilíndrica, com casca, normalmente. Não era uma coisa aparelhada assim como aparece nas fotos, né? dos artistas, que era uma cruz totalmente aparelhada, né? Assim, parece pregado na cruz, uma cruz aparelhada assim. Não era isso, era madeira bruta. Tanto a estaca quanto a transversal, que era o patíbulo, era madeira bruta. Então, nesse instante, um forte fedor foi arrastado pelo vento. Ventava muito, e assim que acontece, quem estava próximo sentiu aquele cheiro horrível, né? Então, o legionário que segurava os pés dele, eles usavam aquela corrente de 1 metro, que eu falei no vídeo passado, e eles amarravam aquela corrente e seguravam ali, para o cara não ficar chutando, não atrapalhar a perfuração, pregar os braços, né? E aí o cara começa a xingar, né? Aquele montão de coisa saindo pro lado dele ali, ele começa a xingar. E o cientista dá a forma técnica. Como é que aconteceu? Por que aconteceu? Por que ele fez aquilo? Presa de pânico incontrolável, os esfíncteres do rapaz se haviam relaxado, liberando excrementos. Então foi isso que aconteceu. Ele defecou, né? Defecou ali, não teve outro jeito. E o cheiro foi horrível e tal, etc. Bom, cravado a mão esquerda, que é primeiro que eles faziam, crava a segunda, e já aproveitam, quando crava no caso do Dimas, quando eles pregam a mão direita, era dessa forma aqui, ó, foi dito no vídeo anterior, mas eu vou explicar novamente. Era feito dessa forma, né? Não como a gente vê na palma da mão e tal, era feito dessa forma, era feito assim, ó, nesse vão aqui, ó, aqui que era pregado. O prego entrava aqui, né? Foi dito no vídeo passado, mas eu vou repetir. O prego entrava nesse vão aqui, ó, e pegava entre os dois ossinhos, e ficava aqui, ó, daqui, ó, desses dois ossinhos, tá vendo? Aqui, de forma a que podia suportar o peso do condenado lá na cruz. Bom, tendo gravado a mão direita, o Dimas desmaia.
eles aproveitam esse desmaio dele para poder içá-lo, né? Para poder içá-lo lá, como foi feito com o Dimas, né? Então eles colocam lá o prisioneiro, levantam ele com a ajuda de 5 ou 6 romanos, né? Um por trás com uma escada, é amarrado uma corda, e eles levam ele pregado na cruz, só com os braços, e colocam ali. Ele fica dessa forma. Aí, a partir daí, nesse momento, é que é pregado os pés deles. Então, foi pregado primeiro o pé esquerdo, e o pé esquerdo do Dimas foi apoiado naquele ponto que eu expliquei, naquele suporte que tinha, que é chamado de cediles. Atravessa de um lado ao outro a estaca. Algumas estacas tinham, outras não. Essa do Dimas tinha, e o romano, o encarregado do encravamento, né? O pé era colocado dessa forma, né? O pé fica apoiado naquela viga. O pé esquerdo dele se apoia, os dedos se apoiam ali e dá um suporte maior, um alívio, né? Na respiração, principalmente, né? Então tem um momento que ele, naquela hora de apoiar o pé ali, a tensão dos braços fica menor lá junto aos cravos. Então ele teve essa digamos assim, sorte, né? De ter ali os pés apoiados nessa coisa. Foi o único, né? Que teve essa oportunidade. Então, concluída a crucificação de Dimas, os soldados, suados e manchados de sangue, recuperaram a corda que servira para erguer o réu e puseram os olhos em Jesus de Nazaré. É o relato do cientista. Eram 13 horas. Eu termino aqui esse vídeo e dizendo que se inscreva no canal caso não tenha feito ainda e ative a sineta, porque o próximo vídeo vai ser o encravamento de Jesus Cristo, que não é igual, não foi igual a esse. Nada que em se tratando de Jesus Cristo é igual. Então foi diferente, teve detalhes que eu vou contar no próximo vídeo. Que a paz do pássaro que canta esteja com você. O pássaro que canta no galho podre da árvore. O galho é podre, mas o pássaro canta, porque sabe que pode voar. O galho quebrou, ele tem asas e ele voa. Agradecendo a sua atenção, aguarde-me no próximo vídeo. Gratidão profunda.